Olá, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui sábado para continuar a nossa live nessas redes sociais e também continuar falando sobre Naamã. E hoje vamos ver 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 14, que nos diz o seguinte: Pelo que ele desceu, mergulhou ao Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada e se tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Já falamos sobre o mergulho da renúncia, mergulho da fé, da gratidão, da obediência, da humildade. Hoje chegamos ao mergulho da perseverança. Mergulho esse que da perseverança. Ou seja, a dúvida tentava assolar o seu coração. O medo de não ser curado, mas a perseverança o levou a conquistar a sua vitória. Estava ali, ele mergulhou, os 7 mergulhos, mas ele sentiu medo, talvez, sentiu uma dúvida que assolava o seu coração. Será que vai? Será que eu vou ser curado realmente? Será que não? Ele tinha uma dúvida, mas ele perseverou. E você, meu amigo, minha amiga, tem desistido ou perseverando sobre as palavras proféticas e promessas sobre sua vida? Temos que desistir ou temos que prosseguir? Certa vez ali, quando a gente vê a história de Ló saiu com a sua família, Sodoma, porque ali Sodoma ia ser destruída. Mas a ordem, naquele momento, do anjo de Deus, a ordem do próprio Deus, era que Jó, a sua esposa e as 2 filhas saíssem sem olhar para trás. Não podia olhar, em hipótese alguma, para trás. O que é que significa olhar para trás? Significa assim, sentir saudade do passado. Sentir saudade das coisas que ficaram por lá. Jó e as 2 filhas olharam sempre para frente. Mas a mulher de Ló, a Bíblia diz que a mulher de Ló, num piscar de olhos, que ela olhou para trás, ela se transformou-se imediatamente numa estátua de sal. Jó não podia ver ali, e sabia que a mulher ficou. Saiu ele e as 2 filhas prosseguiram. Ou seja, nós, apesar das lutas, das circunstâncias que há na nossa vida, não temos que desistir. Naamã tinha tudo para desistir. Tinha tudo. Ele não viu o profeta. Primeiro ponto, ele não viu o profeta. Ele não falou com o profeta. Ele podia desistir ali. Porque a dúvida estava assolando o seu coração naquele momento. Se a gente for analisar a história de Naamã, ele tinha uma certa dúvida. Por isso que eu coloquei aqui esse comentário. A dúvida tentava assolar o seu coração. A dúvida tentava impedir ele de continuar. Quantas vezes, meus amigos, nossas redes sociais, a dúvida tem, às vezes, parado a nossa caminhada. A dúvida, às vezes, tem chamado mais atenção do que o prosseguir. Por isso que, às vezes, a dúvida não é de Deus. Ou você segue a Deus ou você não segue. Não fique em dúvida. Não. Naamã tinha essa dúvida. Mas ele juntou força para prosseguir. Ele perseverou sobre as palavras daquele homem de Deus, sobre as palavras do profeta Eliseu. Ele perseverou.
e é promessa sobre a sua vida. Ele conquistou a vitória, conquistou aquilo que ele buscava, ele conquistou aquilo que ele precisava, ele conquistou aquilo que era necessário naquele momento aí. Não somente naquele momento, mas por a vida inteira, porque ele já sofria de lepra há bastante anos. Ele queria se livrar daquela enfermidade, mas ele perseverou. Perseverança é algo que tem que nascer do seu coração. Persevere. Não importa qual seja a sua circunstância, se é tristeza, se é angústia, se é circunstância com a família, persevere. Tenha uma perseverança muito grande como Nabô teve. Ontem eu falei sobre a humildade. Nabô foi humilde. E hoje nós vamos ver sobre a perseverança de Nabô. Nabô poderia muito bem dizer, vamos embora. Eu não vou mergulhar aí não. Não vou mesmo. Vamos embora. Mas ele perseverou e não desistiu do seu objetivo. Hoje em dia, meus amados, quantas vezes estamos desistindo dos nossos objetivos, desistindo dos nossos propósitos, desistindo dos nossos projetos? Por um detalhe, mas nós não temos que desistir. Mesmo que esse pequeno detalhe, às vezes ali é um detalhe. Muitas pessoas hoje em dia saem dos caminhos do Senhor, não perseveram por um detalhe. Às vezes foi uma palavra do irmão, às vezes foi algo que aconteceu na própria comunidade ali. Mas nós não temos que olhar para isso. Naamã não olhou para aquela circunstância. Ele sabia que aquela palavra do profeta Eliseu era uma palavra que tinha um peso, era uma palavra de promessa, uma palavra profética. Nós temos que ter essa palavra profética nos nossos dias. Vai dar certo, já deu certo e vai continuar dando certo. Essa palavra que nós temos que estar dentro do nosso coração. Uma palavra que venha do trono da graça do Senhor. Muitas vezes hoje em dia, a maioria das pessoas não tem uma vida abençoada porque não tem perseverado. A Bíblia diz que Abraão perseverou 25 anos pelo filho da promessa, Isaac. 25 anos ele perseverou. Noé, 120 anos ali fazendo a arca, perseverando naquela promessa de Deus. E hoje em dia, quando a gente recebe às vezes uma profecia que vem de Deus, e passa o tempo, a gente lembra daquela profecia, a gente vai lembrando, e bate uma dúvida, bate um medo. Faz tanto tempo e essa profecia não se cumpriu, não vai se cumprir mais. Essa é a nossa fala. Mas as coisas de Deus, pode passar o tempo que passar, os séculos que passar, ela vai ter êxito na sua vida. Ela vai vir na sua vida. E Abraão ali perseverou. Noé perseverou. Os grandes homens de Deus perseveraram, não desistiram, não olharam para trás. Sempre prosseguiu para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Temos que estar ali, perseverando sempre. Mesmo onde as adversidades, tudo contra. As adversidades da família, as adversidades dos amigos, as adversidades do trabalho. Mas temos que perseverar. José também, um exemplo. Mas ele foi José.
José foi perseguido pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, mas José tinha uma promessa. E olha só, José não olhou para a circunstância lá atrás que os irmãos fez, porque Deus estava com José. E José chegou ao cargo maior do Egito, ser governador do Egito. Ele não olhou para trás, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não questionou. É isso que nós temos que fazer. Perseverar sempre no objetivo que é chegar à terra prometida, a nova Jerusalém Celestial. Vai vir lutas, vai vir barreiras, porque a caminhada do povo cristão, desde a saída do Egito, o povo hebreu, não foi fácil. E não é fácil. A nossa caminhada, a nossa jornada em Cristo não é fácil. Tem desafios, tem obstáculos, tem barreiras, tem. Mas persevere. Persevere e lá no final você terá a coroa da vitória. Eu sempre digo, e a Bíblia também fala isso, o melhor não é o começo das coisas, é o fim das coisas. Porque lá no fim você vai chegar. Estamos aqui numa corrida. O melhor não é você competir. Não. O que fica marcado em um atleta, por exemplo, de um corredor de maratona, um corredor de provas, não é ele ter participado. Não. O objetivo daquele atleta é ser o primeiro. Porque não é o que vai estar escrito na história, não é o que ele participou, é que ele chegou primeiro. É isso que vai contar. Chegue com a vitória. Chegue com o objetivo. Não desista. Seja perseverante sempre. Que Deus possa nos abençoar. Eu não sou muito de fazer as lives no final de semana, mas a gente tem que acabar esse projeto. E amanhã iremos falar sobre o último mergulho. O último mergulho de Namã. Já falamos renúncia, fé, gratidão, obediência, humildade hoje, a perseverança. Seja como Namã, persevere sempre. Deus possa vos abençoar ricamente e abundantemente a sua vida. E hoje, dia 11 de outubro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, hoje celebra o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, o que é promover a conscientização sobre os direitos e as necessidades das pessoas com deficiência física. A data destaca a importância da inclusão, acessibilidade, igualdade e respeito. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter políticas, os gestores, uma olhada muito maior para as pessoas que são deficientes físicos, porque quem tem uma pessoa deficiente em casa não sabe a luta que é, não sabe. Cada dia é um aprendizado. Que os nossos gestores olhem para esse lado, não olhem para apenas em tempos eleitorais. Em tempos eleitorais é fácil a gente prometer. Em tempos eleitorais é fácil dar o céu, dar a terra. Não é só isso. Temos que estar nessa luta todos os dias da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. Não esqueça. Persevere sempre. E Deus continue nos abençoando ricamente a sua vida, a sua família, porque nós estamos um só objetivo, nós temos um só propósito, de chegar na nova Jerusalém Celestial. Que Deus os abençoe sempre. Bem?